Olá, sexto ano, bem-vindos à nossa aula de número 17. Já estamos na apostila 2, na página 10. Vamos falar a respeito de métodos de separação dos materiais. Então, como a gente já viu, a maior parte dos produtos encontrados na natureza são misturas, né? Não, muito difícil encontrar uma substância pura. Assim como existem essas misturas, existem métodos para separar essas misturas. Alguns métodos, eles são presentes no nosso dia a dia, são coisas que a gente usa e nem percebe, e outros são laboratoriais, tá? Então, quando a mistura for do tipo heterogênea, você pode fazer sedimentação, decantação ou sifonação. São essas três formas que a apostila vai trazer para vocês, tá? Quando acontece afundar o produto no fundo do balde, por exemplo, quando você tem uma água com barro e você pega essa água e deixa no balde descansando, existe uma deposição de um produto no fundo. Esse método é chamado de sedimentação, tá? Quando você tem o processo de transferir de um recipiente para o outro, e daí o mais pesado afunda, esse se chama decantação, tá? Quando se transfere para outro recipiente e o mais pesado, mais denso, afunda. Ele é chamado de decantação. Se essa transferência for usada uma técnica que daí você, com auxílio de uma mangueira, retira primeiro a parte de cima, o líquido que ficou, esse é o sifonação, tá? Então aqui, ó, a sedimentação, você pega a água e deixa afundar, sedimento. Quando você pega o produto e tira de um para o outro, você faz a decantação ou sifonação, que é quando você retira o líquido e deixa o produto lá no fundo, tá? Então, aqui é a decantação e aqui a sifonação, tá? Que você vai usar um sifão ou no caso aqui, uma mangueirinha. Curiosidade da apostila. A decantação, ela é muito usada para separar líquidos de diferente densidade. Então, o funil, que é o que a gente estava falando ali, ele ajuda a separar o processo, tá? Aqui é como se fosse um funil de filtragem. Vai ficando dentro do funil, só passa uma outra parte, fica paradinho aqui assim, ó, no meio do funil, tá? Para você conhecer outros materiais, então, de laboratório, tem no material de apoio. Não esquece de acessar esse QR Code aqui e ver o videozinho. Outra forma de fazer a separação das misturas heterogêneas é extrair por solvente. Você mistura alguma coisa que dissolve ou você filtra, que é o caso aqui desse processo, tá? Então, a extração do solvente é quando você, por exemplo, quer separar o pó do café, então você usa a água para extrair o produto que está aqui. Essa é a extração por solvente. Quando você bota a acetona dentro do esmalte, por exemplo. E a filtração é quando você usa um objeto que ajude a fazer a separação. Peneira, filtro de papel, filtro de pano, coador ou funil, tá? Aqui tem uma cola, ó.
O solvente é solubilidade e a filtração é por tamanho do material. Conexão à defesa do pau-brasil. Então, o pau-brasil é uma espécie típica da Mata Atlântica. Aqui tem o mapa, né, de 1519, que mostra o que eles já tinham descoberto e como estava dividida as capitanias hereditárias aqui, os terrenos. A sua extração é favorecida nas florestas junto ao litoral, principalmente na época da colonização, quando os portugueses descobriram o pau-brasil, tinha um pigmento que fazia tingimento de tecido. O pigmento se chama brasilina. A árvore pau-brasil chegou a ser considerada extinta e por um pouco não desapareceu. Agora ela é considerada uma árvore nacional, protegida por lei e não pode ser cortada. Mas dificilmente a gente acha um exemplar, certo? Agora, lição de casa. Essa parte aqui, para eu poder continuar aqui, tá? Então, outra forma de separar, a gente está falando de misturas heterogêneas, é a ventilação ou levigação. Olha que legal. A ventilação é quando você usa um jato de ar para separar as poeiras, as cascas, as folhas, o que vem misturado no grão, tá? E a levigação é o processo que você usa por diferentes densidades. Aí você usa a corrente de ar para fazer, depois você usa a água, depois você usa a peneira. Então, esse é outra forma de levigação. A levigação, a gente faz estudo de solo quando você passa por peneiras, os grãos, para você ver a granulometria do solo. Essa aqui a professora faz prova prática com vocês em sala de aula, tá? E as outras formas é a peneiração, acabei de falar, que quando você faz a separação assim ou assim, ó. A catação, que é manual, o fato de você separar o feijão, por exemplo, é uma forma. Olha aqui a levigação, ó, que é como se fosse o do ouro, né? E a nossa aula hoje termina aqui, para eu poder fazer separado os dois tipos de mistura. De lição de casa, então, ficam essas 3 perguntas aqui, tá bom? Um beijo no coração, até a próxima aula. Fiquem bem.